Glória a Deus, queridos. Abram as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Os irmãos podem ficar sentados. Obrigado. Pode ficar sentado. Sei que é uma reverência que nós temos, um costume bom que nós temos de leitura da palavra, geralmente de pé. Eu quero observar que a nossa querida amada irmã Ana Paula, seu esposo, então eu estou feliz. Eles estavam um tempo sem vir, mas irmãos estavam enfrentando um momento de enfermidade. E eu fiquei muito feliz em revê-los, tá bom? Eu estou dando essa palavra para os irmãos entenderem que a gente estava acompanhando e que vocês são muito especiais para nós, tá bom? Deus abençoe. Amém, queridos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus é bom. Nós estamos felizes. Esse texto é um texto que eu amo muito, acho lindo, muito, muito completo. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Todos encontraram? Digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio. Ele era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. E este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso que estava ao seu serviço, e depois de lhe explicar tudo, mandou que fosse até Jope. Você fique com a Bíblia aberta, que nós vamos discorrer nesse texto, que é um capítulo, essa história. Nós entendemos que Cornélio, ele não era judeu, ele era um gentil. Pastor, o que é um gentil? São todos aqueles que não são judeus. Os judeus entendiam que a promessa da salvação, da comunhão, era especificamente para com eles. E todas as outras nações eram tidas como nações gentílicas. Mas quando um gentil se convertia ao judaísmo, ele era conhecido como um prosélito. Era alguém que entendeu a grandeza do Deus de Israel, recebeu ele como único Deus, e ali ele literalmente começava a ler a lei e se esforçando para cumprir todos ali os preceitos e mandamentos, e ele literalmente se encaixava no caminhar com Deus diante daquilo que o Senhor tinha dado à nação de Israel. E a Bíblia diz que esse homem, se você for analisar, a Bíblia começa, o escritor começa dizendo que esse homem era um homem piedoso e temente a Deus. Olha que coisa interessante. Antes de mais nada, eu quero que você entenda que esse rapaz, esse senhor, ele era um homem de patente no exército romano. Ele era um centurião. Ele comandava uma tropa de 100 homens. E aí perceba que era um homem que tinha uma certa autoridade, certo? Eu acho que o grande
o grande milagre, um dos grandes milagres, já foi um homem como esse, sendo ele quem subjugava a nação de Israel, ou a nação dele que subjugava a nação de Israel, ele se converter ao Deus de Israel. Eu já vejo um grande milagre. E, na verdade, o Evangelho é isso mesmo. O Evangelho não é lógica, o Evangelho não é vantagem. Na verdade, crer no Evangelho é muito mais desvantagem do que vantagem, na visão terrena. Por quê? Porque Jesus diz assim, aquele que não negar a si mesmo, que não abandonar os seus vícios e pecados, certo? E não me seguir, né, tomar a sua cruz, então a cruz para carregar, e não me seguir, ele não é digno de mim. Então, já começa deixando muita coisa que eu preciso, que eu gosto, certo? Coisas que me atraem, coisas que me prendem. E aí o Evangelho chega dizendo assim, amigo, você tem que abandonar isso, você tem que deixar isso, você tem que deixar aquilo. Então, na verdade, eu já vejo um grande milagre, esse homem ter, sendo ele um homem que estava debaixo de um soldo, sendo ele um homem que tinha um certo poder. Se você for analisar, você vai ver quando o João Batista ele está ali pregando no deserto, uma das coisas que ele faz, ele fala para os soldados que perguntam o que nós devemos fazer, ele diz, olha, não faça extorsão, não use a farda para oprimir as pessoas. E, na verdade, quem tinha patente naquele tempo, muitas vezes fazia isso, humilhava, né, extorquia, e, infelizmente, era algo muito corriqueiro naquela época. Porém, esse homem, de uma forma maravilhosa, eu creio assim, se converte ao judaísmo. Eu não quero fazer confusão na sua cabeça, mas ele era literalmente alguém que temia o Deus do céu, mas não conhecia ainda a história de Jesus. Ele era um homem que era piedoso, era um homem que tinha temor de Deus, era um homem que fazia constantes orações. Se você for analisar o texto, você vai ver que ele estava, inclusive, em oração às 3 horas da tarde, quando Deus, aí, irmãos, aí é tremendo, Deus manda nada mais, nada menos do que um anjo. Eu me arrisco a dizer que a maioria dos crentes daqui nunca viu um anjo. Eu nunca vi nem a pena do anjo. Não sei nem se anjo tem pena, né? A gente, às vezes, tem nas nossas configurações, a gente mostra os anjos com as asas, aquelas coisas, depois nunca vi nem a pena da asa. E aí, mas esse homem, ele teve uma visita angelical. Que coisa linda. E aí o anjo chega e diz assim, olha, é outra coisa linda. Ele diz assim, as suas orações e as suas esmolas. Aí eu quero abrir um parênteses aqui sobre esmolas, irmão. Esmola, no contexto nosso, é mal visto, porque, não sei se você entende, mas eu que sou da Paraíba, esmola é um restinho de feijão que você tem em casa, é um realzinho rei mago, é uma coisinha, esmola já está dizendo, isso no meu contexto, eu posso estar enganado, e aqui no Ceará ser diferente, mas esmola geralmente é o resto do resto que sobra que você dá uma esmola. Isso lá na Paraíba a gente tem esse entendimento. Mas essa palavra esmolas aqui, irmãos, está ligado à liberalidade, abençoar vidas, ser liberal. Vocês estão me entendendo? É diferente do nosso entendimento de esmola. Eu preciso colocar isso direitinho, porque as pessoas acham que apenas chegar ali, dar R$1, dar R$2, fazer alguma... É importante isso? Não estou dizendo que não é importante. Mas você ser liberal é muito maior, é muito mais tremendo. É você entender a necessidade de alguém e investir naquela pessoa sem esperar nada em troca. Detalhe, em tempos que os recursos financeiros são limitados. Alguém pode dizer assim, não, mas quando eu tiver muitas condições, eu vou fazer. E deixa eu falar uma coisa aqui. Eu, como pastor, e já caminho há mais de 20 anos no Evangelho, eu entendo que quem tem menos é quem mais faz boas ações. Sabia disso?
Você pode ter certeza, na sua grande maioria. Eu não estou dizendo que pessoas que têm condições financeiras não fazem nada. Não, eu estou dizendo que quem realmente é mais ávido a fazer doações, a dividir, a abençoar, irmãos, são aqueles que têm menos. Pode ter certeza do que eu estou dizendo. Então é muito importante entender isso. Então, o que eu acho lindo é que, olha que coisa linda aqui, olha o recado do céu que esse homem recebe. Esse homem recebe uma visita de um anjo e diz assim: deixa eu te falar uma coisa aqui. As suas ações, as suas orações estão diante de Deus. Meu amigo. Deixa eu observar também minha amiga que está aqui hoje. Eu não apresentei ela, a irmã Maria. Deus abençoe, nós lhe amamos. Isso é muito especial para nós. Manda um abraço para o seu esposo, tá bom? A senhora é muito bem-vinda. Perceba que eu não sei você, a gente sempre ora, e eu creio que minhas orações chegam diante de Deus. Mas é muito massa quando a gente recebe um feedback do céu. Você imagina? Ei? Quando Deus responde assim na bucha, que você diz: vixe, Jesus, rapaz, né? Deus às vezes responde e você nem se lembra que aquela oração que você fez, que talvez você nem, e Deus respondeu, mas tem coisa, irmão, que parece que é na bucha. Eu até falei essa semana, eu estava no culto de doutrina falando sobre, eu estava orando, pedindo direção ao Senhor. Eu pedindo muito ao Senhor: Senhor, eu quero muito ter mais clareza no ouvir a sua voz, me ajude, Senhor. E na hora que eu estava orando sobre um assunto, Deus na hora me respondeu sobre como eu deveria fazer. Foi fantástico, foi muito claro mesmo aquilo ali. Eu digo: opa, uau, eu não terminei nem de terminar, eu não estava nem terminando ainda a oração, eu recebi a resposta, e eu ainda terminando a oração de Jesus. Que coisa linda. Então perceba que isso aqui foi um feedback do céu, foi um retorno do céu muito claro. Mas eu quero abrir um parênteses aqui importante. Eu quero trazer não só para você que está aqui conosco, mas você que está conosco pela web. Esse homem era um homem temente a Deus, era um homem que fazia oração, era um homem que fazia ação, sabe? Mas esse homem ainda não era salvo em Cristo Jesus. Olha que coisa interessante isso. A Bíblia diz que a pregação do Evangelho foi nos incumbida aos homens, e os anjos tiveram desejo de pregar o Evangelho, anelaram pregar o Evangelho, mas essa incumbência está sobre os homens, aqueles que receberam a palavra de Deus. E eu acredito que esse anjo deve ter dito assim: rapaz, eu podendo logo entregar logo o recado completo, né? Era ou não era? Eu não sei se o anjo tem esse pensamento, mas ele podia ter dito assim: rapaz, Senhor, eu já vou lá entregar o recado que ele está recebendo nas orações e tudo. Deixa eu logo dizer como é que ele faz pelo aceitar Jesus, para ele ser salvo, para ele andar na presença, para ele receber a salvação eterna. Aí Deus disse assim, eu estou conjecturando, irmão, não está escrito. Deus disse assim: não. Está aqui o endereço de Pedro. Diga a ele que chame Pedro. Meu Deus. Cornélio, as suas orações foram ouvidas. Deus conhece o seu coração, cara. Mas eu quero dizer algo para você. Existe algo mais que você precisa saber. E eu vou dar o endereço. Lá na praia, na casa de Simão Curtidor, tem um cara chamado Pedro. Você vai chamar ele, e ele vai lhe dizer o que é que você precisa fazer. Meu Deus. Cornélio na mesma hora. Irmãos, é lindo esse cara. É uma vida linda desse cara. É um cara que tinha... Se você continua lendo o texto, você vai ver que ele tinha um testemunho diante dos seus inimigos, porque Roma era inimiga de Israel. Então a nação de Israel sabia do testemunho de Cornélio, sabia que aquele homem era um homem, sabe, temente a Deus, mas ainda faltava algo. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Eu já visitei presídios. E uma das coisas melhores que tem para quando a gente visita o presídio, prega o evangelho no presídio, sabe o que é? É que quem está lá dentro, meu irmão,
Não tem esse negócio de dizer assim, eu sou bom. Eu tenho Jesus. Não, meu irmão, os caras batem real. Pastor, eu preciso de Cristo mesmo. Eu preciso de Jesus mesmo. Os que não querem, que ainda está com a mente entenebrecida, não escuta, ou até mesmo responde mal. Mas a grande maioria tem fome e tem sede de Deus. Sabe por quê? Porque as grades mostram que ele errou. E nós, os homens, somos craques em encobrir, em esconder a nossa verdadeira essência, o nosso pecado. Eu sou, pastor, E aí você fala de Jesus, não, eu tenho Jesus. E às vezes o cabo é uma pessoa que está muito longe de Deus. Esse cara aqui podia ter dito assim, eu não preciso. Ora, mas se Deus já me deu um retorno, que está recebendo minhas orações, eu sei quem eu sou em Deus. O que é que eu vou ouvir mais um homem? O que é que esse homem tem para me dizer? Que eu já não sei. Porque acontece, irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Nós devemos tomar cuidado, porque muitas vezes nós somos arrogantes, orgulhosos. É por isso que o evangelho, irmãos, ele é bem recebido pelos pobres, pelos humildes, pelos simples. Por quê? Porque eles estão esvaziados de si, a sua grande maioria, e recebem com alegria uma palavra. Mas esse homem, ele não se arrogou na sua posição, ele não se arrogou, inclusive na sua religião, que ele era muito bem conceituado. Ele de imediato, até porque também, irmão, não foi nada mais nada menos do que um anjo, né? Então não dá para discutir com o anjo. O anjo chegou, deu as coordenadas, e aí sabe o que é que eu aprendo também? Às vezes Deus usa alguém de uma forma extraordinária e diz detalhes da sua vida, e você fica, meu Deus, como é que pode? Ei, Deus sabe de tudo. Deus sabe até o que você não sabe. É verdade. Deus sabe até o que você não sabe. Então perceba como isso é lindo. E ele dá aqui o endereço completo, bem direitinho, não tem erro. As coisas de Deus não tem sombra de variação, nem dúvida. Irmão, não. Quando Deus fala, irmãos, você sabe o que é que Deus está querendo dizer. É claro. Uma vez eu me lembro muito bem, quando Deus usou um profeta, eu ainda morava no Rio Grande do Norte, e essa mulher veio andando, e quando ela veio andando, ela vinha falando em mistério. A palavra que eu disse com o Senhor foi, Senhor, seja claro comigo. Mas não que Deus não fosse claro comigo, é porque eu precisava entender. Eu estava dizendo assim, Senhor, me faz entender. Mas foi esse o termo que eu usei. E Deus abriu assim o leque e foi claro. Todas as promessas se cumpriram. Deus fez coisas grandes. Tudo aquilo que Deus falou é lindo. E Deus, ele continua falando. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Deus, ele continua falando. Sabe o que é o problema muitas vezes? Mas quem é o homem? Sabe o que é que eu acho lindo? Mesmo o homem tendo faltas e falhas, porque nós temos, Deus nos incumbiu a trazer a preciosa semente, a pregação do evangelho da paz. E a Bíblia diz que naquele tempo, olha que coisa tremenda, e eu quero aqui que você entenda comigo, por favor. Em tempos de segregação racial, de muita, como é que chama? Polarização, de muita, como é que é também que a pessoa, preconceito. Em tempos de muito preconceito, existia uma barreira muito grande entre os judeus e os gentios. Os líderes judaicos ensinavam que os judeus não era nem para entrar na casa de um gentio, não era nem para falar com eles. Naquele tempo existia essa separação muito forte. E aí eu acho lindo, é o Espírito Santo de Deus trabalhando na vida do homem de Deus. Ah, como Jesus é lindo. A Bíblia diz que Pedro estava poucos momentos antes do almoço, sobe para um terraço para orar,
E a Bíblia diz que Deus dá uma visão para Pedro. Olha que coisa linda, irmãos, Deus trabalhando no coração. O Espírito Santo de Deus, diga assim, eu quero que você, eu não gosto muito não, mas eu vou pedir para você fazer o seguinte. Diga comigo, não precisa nem dizer para o seu irmão não. O Espírito Santo de Deus, diga, trabalha de uma forma extraordinária. Aquilo que você acha que não dá, que não pode, que é difícil, Ele faz, irmãos, Ele move corações, Ele muda corações, Ele muda entendimento, Ele muda sentimento. Deus faz coisas grandes, irmãos. Faz. O Espírito Santo de Deus, Ele não parou, Ele não deixou, Ele não perdeu o poder. Ele atua poderosamente no meio da tua igreja. E diz a palavra de Deus que Pedro estava lá, ele tem uma visão, uma revelação de um lençol atado em 4 pontas e vários animais, né, de várias espécies, animais impuros, que os judeus eram proibidos de comer. E aí uma voz vinha do céu e dizia assim: Pedro, levanta-te, mata e come. E aí Pedro diz: Senhor, é lindo isso, Senhor, longe de mim, eu nunca coloquei coisa impura na minha boca. Pedro primeiro reconhece que é o Senhor, né? Mas mesmo assim questiona. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Não questione o Senhor. Ele sabe. A Bíblia diz que foram 3 vezes. Quando Pedro estava matutando, pensando no que era aquilo, os mensageiros de Cornélio chegam, 2 servos e 1, olha que coisa linda, irmãos, 2 servos e 1 soldado, que também era um soldado de um coração quebrantado. Bendito seja o nome do Senhor. Perceba que Cornélio já estava influenciando também a tropa. Olha que coisa linda. Olha o que é o coração de um homem quando ele verdadeiramente ama a Deus. E aí quando a Bíblia diz que Pedro ainda estava matutando sobre isso, o Espírito Santo de Deus diz assim: olha, tem um povo aí querendo falar com você. Vá com eles, não questione, porque foi eu que mandei. Que coisa linda, irmãos. Deixa eu lhe pedir uma coisa aqui. Ouça a voz de Deus e obedeça. Porque acontece muito, sabe o que, irmãos? É da gente até ouvir, mas não obedecer. Diz a palavra de Deus que Pedro desce, recebe, conversa, já vai ali para a grande caminhada para a casa de Cornélio. E eu acho lindo isso, irmãos. Diz a palavra de Deus, eu preciso vir aqui para o meu esboço, que Cornélio, ele reúne a sua família e os seus amigos em casa. Aí eu quero abrir um parênteses aqui para você. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Nós devemos tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós queremos traçar de como Deus pode fazer. Mas nós nunca fizemos isso. Mas nós nunca fizemos aquilo. Mas não é o nosso costume. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui, querido. Pedro, quando ele chega, Cornélio, ele está tão impactado com a visão, ele está tão impactado com o que o anjo falou. E eu acredito que ele meditando em tudo aquilo, quando Pedro coloca o pé na porta da entrada da casa de Cornélio, Cornélio se prostra, coloca o rosto em terra. Deixa eu lhe falar uma coisa, é muito importante entender que aquele homem, ele era um homem que tinha muito desejo pelas coisas do Senhor, mas a instrução era pouca. Ele se prostra diante da criatura, quando na verdade ele só precisava se prostrar diante do Criador. E é muito importante entender isso, irmãos. Muita gente, por falta de conhecimento, hoje mesmo no discipulado, nós estávamos no discipulado, discipulando os irmãos, e a irmã, acho que ela não está aí. Aí a bichinha, ela explicando como deveria orar, e ela diz: pastor, e ela tem pouca leitura, e ela diz: pastor, é porque está escrito aqui que só em eu ler o Pai Nosso
eu não preciso pedir mais nada. Eu disse, não, minha filha, não está escrito assim não. Perceba que muitas vezes a pessoa recebe um ensinamento. Olha isso aqui, irmãos. A pessoa recebe um ensinamento e por falta de conhecimento, ela transfere aquele ensinamento errado que ela recebeu para as Escrituras. Não tinha nada escrito disso. Não tem nada escrito disso. Não tem nada na Bíblia com essa observação. Mas ela colocou o peso das Escrituras sobre alguma coisa que alguém, talvez até com boa vontade, tenha dito, olha, se você rezar o Pai Nosso, está de bom tamanho. Só que, meu irmão, a Bíblia não nos ensina assim. Deus, aí eu disse para ela, já pensou se a gente se conhecer? A gente se conhece, aí toda vida que eu me encontrasse, a paz do Senhor, irmã, como é que a senhora está? Estou bem, pastor. Aí eu vou de novo, a paz do Senhor, irmã, como a senhora está? Estou bem, pastor. Pelo amor de Deus, daqui a pouco sai desse pastor, ouviu disso? Pois bem, não é assim que deve ser o meu relacionamento com Deus. Nós devemos conversar, nós devemos apresentar as nossas petições, sim. Nós devemos, sim, abrir o nosso coração diante de Deus. A oração, na verdade, o Pai Nosso é um esqueleto daquilo que Deus nos ensina como oração, bendito seja o nome do Senhor. Mas muitas vezes, por falta de conhecimento, o que é que acontece? As pessoas colocam o crédito na criatura, que só é do Criador, bendito seja o nome do Senhor. Quantas pessoas são levadas pela idolatria, e uma idolatria tão violenta, tão forte, que elas não conseguem se libertar, porque elas aprenderam e acham que aquilo que aprenderam por não ler as Escrituras tem força como se fosse a própria Bíblia, a própria palavra de Deus. E é por isso que nós, os cristãos, precisamos falar mais, pregar mais, ensinar mais. Bendito seja o nome do Senhor. Eu me lembro quando eu era auxiliar da palavra, e eu vendia água mineral. E meu irmão, quando eu saía, eu não tinha hora de voltar. E quando eu chegava, que tinha alguém que me dava uma atenção, meu irmão, esquece, era evangelho mesmo. Era pregando evangelho, onde eu chegava, era algo assim muito forte mesmo. E as pessoas olhavam para mim assim, eu era auxiliar da palavra. Mas como eu conhecia um pouco mais do que aquelas pessoas, elas olhavam para mim com os olhos grelados e diziam assim, o senhor é pastor? Eu digo, não sou pastor. Por quê? Porque o pouco que você tem de conhecimento das Escrituras pode trazer libertação, pode trazer salvação. É uma instrução libertadora, bendito seja o nome do Senhor. Então nós precisamos falar sim, nós precisamos instruir sim, nós precisamos corrigir no amor, com muita calma, com muita cautela, sem estar ali atacando ninguém, nem a religião de ninguém, mas trazendo luz para o coração daquelas pessoas que precisam entender que você não precisa fazer isso. Às vezes a pessoa com muita boa vontade, você imagina, Cornélio, você concorda que o cara era um homem de Deus, era um homem que Deus amava ele, mas ele começou errado. Quando Pedro chega, ele se lança aos pés de Pedro, se prostra diante de Pedro. E Pedro diz assim, ei, escute, não, você não precisa fazer isso, levante-se. Eu sou um homem como você. Não, você deve adorar a Deus. Você deve adorar a Deus. Você imagina? Que ele já chega trazendo uma palavra de instrução, mas com amor. Interessante que Pedro, ele já começa o discurso, quando ele chega, ele diz assim, olha, você sabe que não é lícito um judeu, olha aqui, olha, versículo número 34, versículo de número 33. Porquanto sem demora, Cornélio falando sobre o que aconteceu, né? Portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você a falar.
Perceba que aquele povo estava lá, irmãos, ali prontos para ouvir, com fome e com sede de ouvir a palavra de Deus. E aí é muito interessante, eu quero abrir um parênteses aqui para você, que você que é crente. Quantas vezes você fez uma reunião na sua casa, com a sua família? Quantas vezes você fez uma reunião na sua casa, com a sua família, no sentido de convidar alguém? Não estou dizendo que você tem que fazer isso, é obrigado a fazer isso, mas no sentido de trazer alguém que conheça a palavra para falar do amor de Deus. Talvez eu muitas vezes questiono algumas pessoas. Nós nos esforçamos muito com coisas. Pronto, um filho seu tem um sonho, você faz de tudo para cumprir o sonho dele. Uma faculdade, você se esfola para pagar uma faculdade, está tudo certo, não tem nada de errado. Mas e a alma dele? E a salvação dele? O que você tem feito pela salvação da sua família, dos seus? Cornélio, quando ele soube que ia ter algo de Deus, ele reuniu a família, ele reuniu os amigos. Cara, vai ter uma reunião lá em casa. Eu quero convidar você. Você lembra, não sei se você era do seu tempo, no tempo que o pessoal vendia, eu acho que era Herbalife, era Forever, sei lá o que era. Era um negócio tal, vamos lá para casa, porque não sei o que, um jantar. Me desculpa os que vendiam ou ainda vendem, pelo amor de Deus, eu não estou. Mas era um negócio, era um esforço para levar as pessoas e tal. E lá e vai, e quando você chegava lá, aí fazia até um jantarzinho, sei lá, uma comidinha. Eu nunca fui, mano. Eu sempre me desviei dessas questões. Mas você concorda que era uma estratégia até legal, mas era uma estratégia para apresentar um produto? Mas você viu o esforço da galera que fazia? E nós, os cristãos, que temos a chave que eu falei no começo, que abre as cadeias, que temos uma palavra. Eu estou feliz porque nós temos alguns visitantes aqui nessa noite. Alguns até que vieram pela primeira vez. Puxa, você não sabe o quanto eu fico feliz. Mas eu sei o quanto é difícil alguém vir para a igreja em si. É por isso que eu defendo e eu entendo que pode ter reuniões em casa. E um dia, quem sabe, a gente pode chegar a esse ponto. De você fazer um jantar na sua casa, ou até mesmo um cuscuzinho com ovo, e convidar 3, 4 vizinhos, amigos, sabe? E enquanto você está na comunhão na sua casa, você falar daquele que é poderoso, sem fugir do propósito, sem fugir daquilo que você sabe que está no seu coração. Eu penso assim, cara. Eu entendo que é muito mais fácil. Eu entendo que é muito mais fácil de eu tocar o coração de alguém que está na sala da minha casa, sem pretensões. Cornélio pensou assim. E Pedro, ele começa o discurso dizendo: olha, você sabe que nós, os judeus, não devemos nem entrar na casa dos gentios. Pedro começou até eu acho que eu não começaria dessa forma, né? Mas Pedro começou dessa forma. E aí Pedro traz, olha que coisa linda. Pedro traz uma palavra cristocêntrica. Ele fala do Messias, que foi morto, que padeceu no Calvário, que se manifestou entre os homens. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, foi lhe dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Essa semana eu estava jantando na casa de um amigo, e ele ainda não é crente, mas ele é um Cornélio, irmão, já está bem adiantado. E ele conversando lá, ele disse: nós que somos filhos, filho não, né? Nós que somos, ele tipo assim, ele se colocou como filho, mas depois deu uma ré, que não era um filho ainda. E eu usei esse texto, quando terminou a nossa reunião. Eu disse: olha, deixa eu te falar uma coisa aqui, olha.
existe sim a possibilidade de ser filho. Filho, a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Porém, todos aqueles que receberam, foi-lhe dado o poder de serem chamados filhos. Filhos de Deus. Aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador, eles passam a ser filhos, amados filhos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É isso. Pedro prega o Evangelho, e eu acho que o poder é tão tremendo, e é a primeira, pelo menos é a primeira vez que as Escrituras sinalizam, ou que está nas Escrituras, em que o Evangelho é pregado abertamente aos gentios. E Pedro está pregando, falando do amor de Deus, falando de Jesus Cristo, falando do Messias. Olha que coisa linda, irmão. Deixa eu falar uma coisa aqui. Pedro podia ter enfeitado ali o pavão. Pedro podia ter falado uma história bonita, umas palavras bonitas, ter arrodeado, falado ali de Platão, falado ali de Sócrates. Não, irmão. Pedro foi falar de Jesus Cristo, porque Pedro entendia, bendito seja o nome do Senhor, qual era o propósito daquela reunião. Nós precisamos entender isso, não perder o foco, não desvirtuar aquilo que Deus perceba. Você imagina que Pedro fosse lá, né, com firula, o anjo devia botar a mão na testa. Pedro estragou tudo. Pedro, não está ligado em Pedro. Se liga, Pedro, você não está viajando na maionese. Mas não, o apóstolo, ele estava literalmente entendendo o propósito daquilo ali. Bendito seja o nome do Senhor. E sabe o que foi que aconteceu? A Bíblia diz, irmãos, enquanto ele estava pregando, isso é extraordinário. Enquanto ele estava pregando, Pedro não precisou de botar a mão na cabeça deles e orar para o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia diz que enquanto ele estava pregando, o Espírito de Deus caiu sobre todos da casa. Meu irmão, você sabe o que é o Pentecostes? Assim, sabe? Bum! E começaram a falar em línguas, e a graça e a unção, você imagina, foi algo tão poderoso e tão forte, que Pedro e aqueles que estavam com ele disseram assim: cara, e agora? Porque eu acredito que eles ainda estavam tipo, como é que é isso? Eu não estou entendendo. Jesus, eu sei que o lençol e tal, aqueles animais, eu acho que é mais ou menos isso. Como é que eu vou explicar para os outros apóstolos? Como é que eu vou dizer que eu estive na casa do gentil, fui pregar o evangelho para eles? Isso é uma história. Mas quando o Espírito de Deus sela, uau! Aí Pedro diz assim: podemos negar o batismo nas águas para esses que já foram batizados com o Espírito Santo e com fogo? Meu Deus! É só abrir a boca, é só falar. O céu conta comigo e conta com você. O céu não, eu sinceramente eu creio que o céu não precisa de um esboço muito elaborado, mas precisa de um coração incendiado, que ame e que fale do amor de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Daí então desencadeou um poderoso avivamento entre gentios. A igreja começa a crescer cada vez mais. Os apóstolos entendem, bendito seja o nome do Senhor, que aquilo que o Senhor já vinha sinalizando desde o Antigo Testamento estava se cumprindo. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero desafiar você a falar. Eu quero desafiar você a orar. Eu quero desafiar você a amar, a entender que tem coisas, escuta isso aqui, tem coisas que para você vai dizer assim: cara, eu fazer isso? Não. Eu, Jesus, tocar nessas pessoas, eu entrar nesse beco, Jesus, eu fazer essa obra. É você mesmo, Pedro. Se prepara, que a galera vai bater na sua porta. Se prepara.
pessoas na tua casa. Oh, Damache de Cantaramanacho. Oloia que de Amassu de Evache. É você mesmo. O céu conta com você. Os anjos não podem anunciar a mensagem que você carrega. Você entende isso? Você entende isso? Pastor, mas era Pedro. Não, cara. O mesmo Espírito que estava sobre Pedro é sobre você, é sobre mim. Eu não estou diminuindo Pedro, mas eu preciso colocar você no seu lugar. O problema é que muitas vezes as pessoas, irmãos, não entendem, não conhecem, não tomam posse de tudo aquilo que Deus tem para a vida delas. Bendito seja o nome do Senhor. E vive um ministério, uma vida mirrada, com medo, sem intrepidez. Deus nos chamou para desfazer as obras do diabo através do poder do Evangelho. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir, mas Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do inimigo. Bendito seja o nome do Senhor. Ontem à noite, o presbítero André estava com a gente também. Nós estávamos jantando lá no aniversário da irmã Sherlândia. E um jovem, um rapaz, que eu sabia que ele estava desviado, ele já era casado, né, André? E ele realmente se desviou feio mesmo, saiu. E realmente ele tomou uma atitude bem difícil. E ele estava ontem lá. E aí ele chegou e... Pai do Senhor, pastor Sérgio, como é que o senhor está? Tudo bem? Ô, meu filho, como é que você está? Eu estava jantando, eu sentei para jantar. E aí eu disse, como é que você está? Ele disse, não, eu estou desviado. Aí eu dei uma de pastor Nilton, sabe? Eu disse, meu filho, o que é que falta para você voltar? Porque você concorda comigo? Escuta isso aqui, irmãos. Por favor, entenda. O que é que um desviado quer? Um afastado quer dentro da igreja? Ele quer Jesus. Ele já está voltando para casa. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E direi, pai, pequei contra ti perante o céu, não sou digno de ser chamado seu filho. Me receba como um dos seus funcionários. Bendito seja o nome do Senhor. Então eu disse, cara, o que é que está faltando? Vamos voltar para Jesus agora. Tá certo, pastor, eu quero voltar para Jesus. Deixei o prato, chamamos os pastores, oramos por ele. Cara, não é nada demais. E eu estou falando isso aqui porque eu podia ter passado tipo assim, meu irmão, tá bom, Deus abençoe. Poderia ter ignorado. Mas nós precisamos ter essa sensibilidade. Precisamos pedir ao Senhor que nos dê sempre essa sensibilidade. E eu não estou falando aqui que nem sempre eu tenho essa sensibilidade. Eu já vou terminar. Fique ligado. O Espírito Santo de Deus vai levar pessoas até você. Pessoas sedentas que precisam ouvir o Evangelho, que precisam ouvir. E detalhe, às vezes a pregação do Evangelho não é nem uma pregação formal. Às vezes é um abraço, às vezes é um testemunho de que você é crente de verdade e ele está vendo você lá na empresa. Bendito seja o nome do Senhor. Pedro prega, o Evangelho liberta, aquelas vidas são impactadas pelo poder do Evangelho. Imagina que aquelas famílias foram mudadas. Aqueles homens que mesmo sendo religiosos, escute isso aqui, mesmo sendo religiosos, ainda não estavam de posse da salvação. Preste atenção no que o pastor está dizendo. Muitas vezes a pessoa é um formidável religioso, vai para ali para as suas reuniões e faz as suas orações, mas ainda não fez a sua aliança com Deus.
preciso fazer uma aliança. É preciso, bendito seja o nome do Senhor, entregar o seu coração a Cristo. Há muitas vezes a gente diz, mas eu não estou preparado. Você nunca vai estar preparado. Nós nunca vamos estar preparados. Agora eu quero dizer uma coisa aqui: Deus está preparado para receber você hoje. Hoje, agora. Você quer que eu diga? Se o mundo todinho quisesse nascer hoje, numa barrigada só, todos os homens se prostrassem diante da terra e se reconhecendo que Deus é o Senhor, Deus perdoaria todos de uma pancada só, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que isso. Imagina você. Vamos ouvir uma canção e logo após nós iremos encerrar essa palavra. E eu quero fazer o convite mais importante que você já recebeu da sua vida, depois desse louvor. Amém? Bendito seja